Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente pensa em proteção e segurança em ambientes extremos, tipo na construção civil pesada ou na manutenção daquelas torres industriais gigantescas, Ambientes que não perdoam erros, né? exatamente. A nossa intuição básica nos empurra logo para o conceito de rigidez absoluta. A gente assume que a solidez inflexível é sempre a resposta certa. Se você quer proteger uma vida pendurada a 50 metros de altura, a lógica comum dita que você a conecte à estrutura mais rígida e imóvel que encontrar pela frente. Porque a imobilidade estrutural traz aquele conforto psicológico profundo. A gente olha e pensa, bom, isso aqui não vai ceder. Sim, traz muita paz de espírito. Só que o problema é que, no domínio da física aplicada, essa parede de concreto, tipo essa rigidez absoluta, se transforma facilmente no seu maior inimigo. O que teoricamente deveria salvar a vida de um trabalhador em queda é exatamente o que pode destruí-la em frações de segundo. É o paradoxo da segurança estrutural. Perfeito! E o nosso foco hoje é analisar exatamente esse dilema central no design de engenharia de segurança contra quedas. A questão principal é a seguinte: ao projetarmos sistemas de linhas de vida, a nossa prioridade máxima deve ser a mitigação da energia cinética brutal que atinge o corpo humano verticalmente? Ou, por outro lado, a gente deveria focar no gerenciamento das forças vetoriais de tração que ameaçam causar o colapso horizontal de toda a infraestrutura de ancoragem? E nós temos perspectivas bem diferentes sobre por onde começar a resolver isso. Bastante diferentes. Eu vou defender aqui que o núcleo inegociável de qualquer sistema de segurança, tipo, a prioridade absoluta deve ser a gestão da energia vertical e o impacto fisiológico no indivíduo. E a gente opera isso através do controle rigoroso da desaceleração mecânica. Bom, a minha perspectiva sobre esse problema inverte completamente essa ordem de prioridade. Eu vou argumentar que o perigo mais crítico e surpreendentemente mais negligenciado no design desses sistemas reside na física do plano horizontal. A física invisível dos vetores. Isso. Especificamente no colapso estrutural causado pelos ângulos de deflexão dos cabos e pelas forças de tração extremas. Porque, olha, proteger o corpo humano é um objetivo nobre, claro, mas a física das estruturas dita que a geometria do sistema tem supremacia sobre as intenções fisiológicas. Se a estrutura falha, a intenção não serve para nada. Mas a engenharia de segurança não existe num vácuo teórico, sabe? Ela existe exclusivamente para manter um organismo biológico frágil funcionando. E existe um erro conceitual generalizado sobre a mecânica de uma queda. Em que sentido? No sentido de que, quando analisamos o risco de um trabalhador operando em altura, a tendência é olhar apenas para o peso estático dele. A gente imagina um homem de 80 quilos com seu equipamento e o projetista conclui: o sistema precisa suportar essa carga com um fator de segurança adicional e pronto. O que é uma visão muito estática do problema, de fato. Exato. Porque a realidade da cinemática é que a gravidade é o motor do desastre aí. A gravidade ela é uma máquina implacável de converter esse peso estático, totalmente inofensivo, em energia cinética massiva. No instante exato em que ocorre a queda livre, aquele peso estático perde completamente a relevância. A aceleração toma conta. E quando a gravidade acelera o corpo e esse sistema trava bruscamente, toda a energia acumulada se converte em força de choque. Um trabalhador comum pode gerar uma força de impacto equivalente a centenas de quilos em menos de um segundo, dependendo ali do tempo de parada. Na engenharia, nós focamos em limitar esse choque a 6 kN. Que é o limite da tolerância humana. Sim, e para visualizarmos de forma pragmática, isso equivale a aproximadamente 600 quilos de força esmagando o peito, a coluna e a pelve do trabalhador no instante da parada. Se nós não gerenciarmos essa violência vertical como prioridade absoluta, desenhando absorvedores para lidar com isso, o sistema inteiro perde o sentido. Olha, a sua descrição da força de choque está absolutamente correta. E é verdade, a biologia humana impõe limites severos. Contudo, a premissa de que a desaceleração vertical deve ditar o design inteiro ignora a base mecânica sobre a qual essa própria desaceleração acontece. Como assim?
O absorvedor é o que salva os órgãos dele? Sim, mas o controle fisiológico através desses absorvedores de energia só faz sentido num cenário onde o ambiente ao redor permaneça intacto. O que eu vejo quando mergulho na análise estrutural de linhas de vida horizontais é que gerenciar esses 6 kN no corpo é completamente inútil se a estrutura mecânica que sustenta o trabalhador sofre uma falha catastrófica. Mas as ancoragens são projetadas para não falhar? Na teoria. Mas na prática, se a ancoragem cede, nós levamos o cabo, o equipamento de proteção super sofisticado e o próprio trabalhador para o chão de qualquer forma. E a causa primária dessa falha não é o impacto vertical direto que você foca tanto, mas o que chamamos na área de efeito varal. Ah, o famoso efeito varal, onde a tensão horizontal distrai os pontos de fixação, certo? Precisamente isso. E a mecânica por trás do efeito varal é frequentemente subestimada, mesmo por profissionais muito experientes. Pensa um pouco na geometria da situação. Temos lá um cabo de aço ancorado em duas extremidades, super esticado horizontalmente sobre um telhado ou, sei lá, ao longo de uma viga de aço. O setup padrão de uma linha de vida horizontal. Isso. Agora, quando o trabalhador cai bem no meio desse vão, o cabo tenta formar um V. Se esse cabo for instalado com uma tensão muito alta, justamente para evitar qualquer folga, as pontas desse V ficam em um ângulo extremamente obtuso, quase formando uma linha reta de 180 graus. E os vetores começam a agir de forma contraintuitiva. Exatamente. A força da queda não puxa as ancoragens nas extremidades simplesmente para baixo, na direção da gravidade. A matemática da decomposição de vetores, ela redireciona essa energia cinética. Ela viaja horizontalmente pelas fibras do cabo de aço e começa a puxar as ancoragens para dentro, uma contra a outra. E o seu argumento é que essa magnitude horizontal acaba superando aquele impacto vertical original. Ela não apenas supera, ela multiplica exponencialmente. Devido a esse ângulo raso do cabo esticado, o impacto vertical que geraria aqueles 600 kg de força lá no cinto de segurança pode ser amplificado para 3, 4 ou até 5 toneladas de tração direto nas extremidades. Caramba, 5 toneladas? Sim, a força atua como uma alavanca invisível ali. Ela começa a atuar sobre os chumbadores químicos ou os parafusos na parede de concreto, não empurrando eles para baixo, mas aplicando uma força terrível de cisalhamento. Ela arranca as ancoragens do concreto como se fossem saca-rolhas. Então a minha tese central é que a mitigação da geometria do efeito varal deve preceder a preocupação com o amortecimento fisiológico, porque o colapso estrutural, infelizmente, não oferece uma segunda chance de parada. Eu admito, a matemática estrutural que você descreve é letal. Mas, olha, a aplicação prática dessa ideia inverte completamente a prioridade de uma forma perigosa. Essa sua visão foca em tratar o sintoma, que é a tensão na ancoragem, enquanto você acaba ignorando a doença raiz. A doença raiz sendo a queda em si. A doença raiz é a fórmula da física básica. A causa primária de toda essa destruição que você mencionou tem um nome: energia potencial gravitacional. A massa multiplicada pela gravidade e multiplicada pela altura da queda. Sabe, todo o risco de um sistema de segurança contra quedas nasce puramente dessa equação. Certo, M vezes G vezes H. Ninguém discorda da gravidade. Exato. A energia absoluta que o sistema vai precisar engolir, seja o absorvedor no corpo do homem, seja o cabo horizontal ou o pilar de concreto, é ditada principalmente pela variável da altura ali. Quanto maior a distância da queda livre, maior a carga explosiva gerada no final. Deixe-me propor uma analogia visual bem simples. Vá em frente. O absorvedor de energia conectado ao cinturão do trabalhador opera exatamente como a zona de deformação na frente de um carro moderno. Ah, sim. Os chassis atuais são projetados para amassar e absorver toda a energia cinética, mantendo o habitáculo dos passageiros intacto. Perfeito. O absorvedor de energia não é uma mola que joga o impacto de volta, tipo um elástico. Ele é um equipamento composto por fitas de alta tenacidade que são costuradas de forma muito específica. Durante o impacto, essas costuras se rompem progressivamente. Elas vão rasgando o material e esse rasgo transforma a energia mecânica letal em calor e som,
dissipando tudo de forma controlada. Ganhando milissegundos preciosos. Isso, o objetivo principal é manipular o tempo, aumentar os milissegundos da parada. Voltando ao carro, não importa o quão forte seja a rodovia ou quão rígido seja o muro de contenção contra o qual o carro bate. O muro representa sua linha de vida horizontal e as suas ancoragens perfeitamente projetadas para suportar esse efeito varal incrível. Certo. Se o veículo for construído com aquele chassi de aço maciço dos anos 50, sabe? Sem nenhuma capacidade de deformação, e ele colidir em alta velocidade contra esse seu muro indestrutível, a força se transfere inteiramente para os ocupantes. Os órgãos internos colidem contra a caixa torácica e a fatalidade é garantida, mesmo com o carro e o muro quase intactos. Entendo onde você quer chegar. A deformação progressiva do absorvedor de energia, operando estritamente para manter o choque sob aqueles 6 kN biológicos, é a única fronteira real entre a vida e a morte ali. A infraestrutura ao redor, os cabos de aço, os pórticos, é apenas o palco necessário para que essa deformação salva-vidas aconteça. Olha, a sua analogia do carro e da zona de deformação ilustra muito bem a dinâmica da desaceleração fisiológica. Mas eu acho que ela esconde uma premissa muito perigosa quando a gente aplica isso aos cabos horizontais na vida real. Perigosa por quê? É o mesmo princípio de conservação de energia. Sim, mas a zona de deformação de um veículo só consegue realizar o seu trabalho de dissipação térmica e mecânica justamente porque o muro contra o qual ele colide oferece uma reação estrutural garantida. A estrada é inflexível, o muro não sai do lugar. O que só reforça a necessidade de ancoragens bem construídas, mas isso não altera a prioridade do absorvedor. Altera fundamentalmente. O erro dessa premissa é ignorar o que acontece com a energia restante, porque na sua linha de vida horizontal, a energia que não é puramente consumida pelo rasgo das costuras não simplesmente desaparece por mágica, ela trafega pelo cabo de aço até a parede. E o problema com o efeito varal não é que a parede seja fraca por natureza, é que a geometria do cabo multiplica o peso do impacto de uma forma que desafia qualquer muro convencional. Sim, os multiplicadores. Exato. Se o muro desabar no momento exato do toque, o seu carro não deforma. Ele atravessa o obstáculo e continua caindo no precipício do outro lado. De que adianta termos um absorvedor perfeito nas costas do cara, costurado a laser para rasgar milimetricamente, se a carga de tração enviada aos pórticos de aço for tão massiva que as soldas estouram antes mesmo de o tecido do absorvedor começar a ceder? Você está dizendo que o absorvedor nem chegaria a abrir. Exatamente. Toda aquela energia cinética acumulada pelo seu trabalhador em queda não encontra resistência firme na estrutura para ativar a zona de deformação. A prioridade não pode ser o absorvedor em si, porque o absorvedor é dependente da estabilidade geométrica do sistema como um todo para funcionar. Ok, mas isso levanta uma questão sobre como resolvemos esse estresse estrutural sem prejudicar o trabalhador. Porque a solução mecânica que geralmente se aplica para salvar as paredes da sua falha catastrófica é onde o nosso conflito realmente se agrava. O design estrutural exige a introdução da chamada flecha, ou seja, aquela folga deliberada no cabo de aço. Sim, a flecha. É a solução de engenharia primária para combater o efeito varal. E funciona. Funciona para a parede. Mas, só para clarificarmos a mecânica para quem está acompanhando, como o cabo muito esticado cria um ângulo perigoso que gera força de tração extrema, a técnica é instalar a linha de vida com uma leve curvatura, certo? Deixando o cabo de aço intencionalmente um pouco frouxo. A famosa barriga no cabo. Isso. Assim, antes mesmo do impacto acontecer, o ângulo já está quebrado. E isso reduz drasticamente aquele multiplicador de força sobre os chumbadores na parede que você descreveu. A matemática dos vetores é apaziguada. Só que a minha objeção profunda a isso é que essa solução pune a biologia severamente. Pune de que forma, na sua visão? Ora, ao afrouxar deliberadamente a linha de vida, nós aumentamos imediatamente a distância da queda livre do trabalhador. Nós retornamos à fórmula da energia potencial de agora há pouco. Nós adicionamos a altura, a variável mais perigosa de todas. Ah, você diz o tempo antes do sistema tensionar. Sim.
Com um cabo frouxo, o indivíduo acelera por uma fração de segundo a mais, caindo uma distância maior, o que significa que o sistema de absorção agora tem que lidar com uma quantidade muito, mas muito superior de energia cinética. Afrouxar o sistema para salvar o concreto transfere uma carga violenta diretamente para a coluna do trabalhador. Olha, eu compreendo a sua resistência a essa ideia, porque ela parece, num primeiro olhar, um retrocesso na proteção individual. É de fato um trade-off agressivo na física aplicada. Nós concedemos uma altura de queda maior para poder reduzir a tração na base. Mas a alternativa matemática a não utilizar a flecha não é apenas difícil, ela é teoricamente insustentável. A mecânica das forças em cabos tem um comportamento assintótico, sabe? Ah, e lá vamos nós para as assíntotas. Desenvolve esse conceito, por favor. Na geometria vetorial, se você tentar manter um cabo horizontal perfeitamente reto, com zero deflexão ao aplicar um peso perpendicular no centro dele, a tensão que você precisa exercer nas pontas para mantê-lo reto cresce de forma desproporcional. Matematicamente, essa força exigida nas extremidades tende ao infinito. Tende ao infinito num vácuo teórico. Não, no mundo real também. Não importa se você ancorar esse cabo de aço num pórtico industrial robusto ou nas pedras fundacionais de uma represa hidrelétrica gigante. A física estrutural vai arrancar essa ancoragem ou vai arrebentar o próprio cabo de aço no meio muito antes de permitir que ele permaneça perfeitamente horizontal sob uma carga dinâmica. E a flecha resolve isso? Altura da queda, digamos, o suficiente para gerar uns 20% a mais de energia cinética. É um aumento linear. O seu tão valorizado absorvedor de energia pode simplesmente ser recalculado e estendido para lidar com essa carga adicional. A gente adiciona mais fita para o rasgo? Exatamente. Podemos adicionar uns 30 centímetros a mais de fita para rasgar. O corpo resolve. Mas se não dermos essa folga ao cabo, a força de cisalhamento na parede não sobe 20% de forma boazinha. Ela sofre uma multiplicação geométrica, aumentando num fator de 10 ou 15 vezes. A folga no cabo aceita um problema linear, que é totalmente gerenciável pelos equipamentos individuais, justamente para neutralizar um problema exponencial que é impossível de resolver na infraestrutura. A lógica das assíntotas e das multiplicações faria perfeito sentido se a gente estivesse pendurando, sei lá, caixas de cimento ou motores de aço ali, onde a gente pode simplesmente alterar a densidade do material para absorver o impacto. O calcanhar de Aquiles dessa sua filosofia é que a carne e os ossos humanos não são dimensionáveis. Eles não aceitam problemas lineares indefinidamente. Mas o absorvedor resolve a diferença. Até certo ponto. Nós esbarramos em um teto de vidro biológico inegociável, que é aquele limite dos 6 kN de força de choque. A biologia não escala como o aço. O engenheiro pode olhar para o projeto e afirmar: basta colocar um absorvedor maior para lidar com o aumento da energia gerada pelo cabo frouxo. Mas o absorvedor maior exige mais tempo e espaço para desacelerar o corpo. E espaço livre de queda é um luxo em muitos lugares. Um luxo que não temos. Em muitos ambientes industriais restritos operando sobre tanques químicos, em passarelas apertadas ou estruturas sobrepostas, nós não temos 1 metro de folga sobrando. O chão ou a próxima viga de aço está logo ali embaixo. Se a flecha no cabo aumenta a distância total do impacto a ponto de o trabalhador atingir um obstáculo inferior, o sistema de segurança falhou miseravelmente. Bater no chão é a falha suprema. Totalmente. Toda premissa deve orbitar em torno de parar o ser humano o mais rápido possível, no menor espaço possível, limitando a força a, no máximo, 5,9 kN. Se o cálculo vetorial que protege a estrutura compromete esses parâmetros fisiológicos rigorosos, então nós estamos desenhando as paredes para sobreviverem ao acidente à custa da coluna do operador. Olha, a sua preocupação com o espaço livre de queda e o limite fisiológico é extremamente válida, especialmente nessas geometrias apertadas da indústria pesada. Contudo, essa sua insistência em manter o sistema rígido para tentar evitar o limite fisiológico sofre de uma miopia perigosa em relação ao cronograma de falhas de um colapso mecânico. Cronograma de falhas? Sim, vamos olhar para a ordem cronológica do desastre aqui. Se desenharmos um sistema de linha de vida excessivamente tracionado sem a flecha, numa tentativa desesperada de travar a queda instantaneamente e minimizar a altura,
a força brutal não é absorvida pelo corpo primeiro. Porque a transmissão da força pela linha horizontal é Praticamente instantânea, exatamente pela velocidade impressionante de propagação mecânica no aço tensionado. Num cabo esticado ao extremo, a conversão geométrica ocorre na mesma fração de segundo em que o peso trava no cinto. O efeito varal instantaneamente converte uma força vertical modesta em uma tração horizontal massiva nas paredes. O limite de segurança que você tanto defende, os temidos 6 kN no corpo do trabalhador, nunca vai ser sequer atingido. pela falha precoce da estrutura, você diz. Pelo colapso total antes da hora. Digamos que o impacto vertical mal atingiu 2 kN, uma queda curtinha. O absorvedor de energia acoplado às costas do seu trabalhador exige um mínimo de tensão oposta para começar a abrir as costuras dele, certo? Sim, precisa de carga para ativar. E ele precisa de resistência firme para funcionar. No entanto, esses 2 kN de impacto, devido ao ângulo quase plano do cabo de aço tenso, já se multiplicaram e jogaram 15 kN de tração nos chumbadores da parede. O pórtico colapsa, o concreto racha e a ancoragem é ejetada para fora. Quando isso acontece, o cabo de aço perde sua tensão de uma vez só. E o trabalhador entra em queda livre novamente. Exatamente. O trabalhador que estava apenas começando a ser desacelerado volta ao estado de queda livre junto com a estrutura. O absorvedor que você instalou com tanto cuidado para salvar os órgãos dele não sente a oposição de força necessária. As costuras não rasgam 1 milímetro sequer. Ele vai até o solo com o equipamento inteiro intocado nas costas. Ignorar a dominância dos vetores de tração transforma a busca pela proteção fisiológica numa ironia trágica. A gente desenha um equipamento pessoal perfeito para uma estrutura que não sobreviverá o suficiente para ativá-lo. Bom, o seu cenário de colapso prematuro revela exatamente o abismo que a engenharia de ponta tenta preencher hoje, sabe? E é por isso que eu discordo veementemente que a solução final seja a nossa submissão aos vetores, simplesmente afrouxando a linha. O que você expôs mostra que a infraestrutura convencional é rudimentar demais. Rudimentar, mas é o que temos na maioria das plantas industriais. Pode ser, mas se o cabo horizontal e as suas ancoragens simples ameaçam ceder tão rapidamente sob essa matemática cruel da tração, transferindo o risco de volta ao trabalhador ao exigir uma flecha exagerada, então a resposta não é ficar brincando de cabo de guerra entre o concreto e os órgãos internos. O design estrutural deveria evoluir em função da biologia. A solução de alto nível na engenharia aplicada passa hoje pela adoção de ancoragens dinâmicas. Ah, você está introduzindo a ideia de aplicar deformação lá na base? Precisamente. Em vez de termos aquelas ancoragens fixas e cegas que recebem todo o castigo monumental do efeito varal, ou cabos super frouxos que punem o corpo, nós instalamos amortecedores de impacto industriais nas próprias extremidades da linha de vida horizontal. Que absorvem o tranco antes de chegar no concreto. A milimétrica e controlada. Eles atuam em total sinergia com o absorvedor que está lá no corpo do trabalhador. Isso permite que mantenhamos a linha principal razoavelmente esticada, reduzindo substancialmente a altura da queda livre na nossa fórmula de energia potencial. E não sobrecarregando a altura livre. Exato, garantindo que a parada inicie de imediato e protegendo a biologia humana contra a parede dos 6 kN. Nós desenhamos a flexibilidade lá nos nós estruturais pesados justamente para não termos que demandar flexibilidade da coluna vertebral do operador. O humano permanece e deve permanecer como a métrica incontestável que norteia todo e qualquer cálculo de tensões. A inserção de absorvedores de ancoragem e terminais móveis é, sem dúvida nenhuma, o estado da arte na resolução desse gargalo técnico. É uma mecânica brilhante, mas eu acho que você precisa observar cuidadosamente o que esse cenário avançado revela sobre o cerne do nosso debate. Que eu encontrei a solução para o seu efeito varal. Não, que você me deu razão na premissa inicial. Ao exigir molas industriais de alta capacidade e deformadores de aço colossais instalados nas placas de ancoragem lá no concreto, você está tacitamente admitindo que a força estrutural é sim a ameaça imperativa do sistema. Pera, eu não diria admitindo que é imperativa. Claro que está.
Você está concebendo mecanismos caríssimos e hipercomplexos lá nas bordas do telhado, longe do trabalhador, justamente porque você reconhece que se a geometria de deflexão e os vetores de tração na parede não forem domados primeiro, a proteção individual nas costas do trabalhador falha. Eu vejo como uma colaboração entre os dois polos, não uma submissão. Mas a ordem de falha manda na colaboração. A evolução desses fixadores dinâmicos que você mencionou apenas valida a minha tese central. A matemática do plano horizontal e as leis angulares que geram a tensão extrema são as forças soberanas e silenciosas da segurança em altura. Não se domina uma queda controlando apenas o impacto vertical direto no peito. Você precisa, antes de mais nada, negociar os termos de rendição com os vetores invisíveis de tração. Bom, acredito que nós chegamos ao ponto perfeito de inflexão das nossas perspectivas aqui. Para organizar o que extraímos das ciências exatas aplicadas à segurança hoje, eu mantenho a minha posição firme e enraizada no objetivo terminal da engenharia, o organismo vivo. A máquina biológica. Isso. Analisar o mecanismo de uma queda exige enxergar que o desastre se materializa na transição da gravidade e da distância para a energia cinética, conforme dita aquela nossa equação fundamental da energia potencial. Aquele impacto colossal de 600 quilos de força gerado na fração de segundo final é o inimigo absoluto a ser batido. O uso inteligente da segunda lei de Newton, manipular o tempo de desaceleração através do equipamento individual de absorção, dilatando as frações de segundo para manter a força sobre os ossos abaixo de 6 kN, é o trunfo real do design biomédico e mecânico contemporâneo. O ambiente estrutural ao redor deve ser configurado e reconfigurado quantas vezes forem necessárias, como um servo dessa métrica de sobrevivência biológica que é inviolável. E a minha síntese reforça que as boas intenções biomédicas estão sempre inescapavelmente submissas à física dura dos materiais. Concentrar a atenção primariamente na desaceleração humana ali desconsidera que a energia possui caminhos matreios e multiplicadores contraintuitivos que correm através das estruturas. Como o efeito varal demonstrou exaustivamente. Exatamente. A armadilha mortal do efeito varal ilustra que não podemos combater o perigo focando apenas no vetor vertical de queda livre. Quando um cabo horizontal é tensionado de maneira puramente intuitiva, as assíntotas matemáticas da deflexão geram forças de cisalhamento monumentais, né? Forças capazes de destruir pilares de sustentação pesados antes mesmo de o limite fisiológico lá do absorvedor ser posto à prova. Exigir o uso de curvaturas deliberadas, aquela folga no cabo que parece tão assustadora inicialmente, é o reconhecimento maduro e inevitável de que a segurança pessoal passa obrigatoriamente por proteger a estrutura dela mesma primeiro. É impressionante. A física da segurança revela-se não como um conjunto de regras isoladas que a gente pode resolver uma a uma no papel, mas como um ecossistema incrivelmente denso e entrelaçado. Alterar a geometria num ponto para salvar a viga de aço ali na ponta cobra um imposto direto na velocidade em que o corpo humano atinge a parada no centro. É o famoso lençol curto da física. Totalmente. As ciências aplicadas na engenharia de segurança em altura demonstram com muita clareza que proteger uma vida em ambientes industriais não é um exercício de solidez estática inerte. É um gerenciamento muito dinâmico e quase aterrorizante de trade-offs constantes. Equacionando vidas e vetores. Pois é. No fim das contas, seja lutando para refrear a força brutal dissipada no absorvedor acoplado ao peito, ou tentando domar as forças vetoriais invisíveis que ameaçam arrancar os chumbadores das paredes maciças, a física não oferece soluções perfeitas. Ela apenas nos dá equilíbrios calculados entre o colapso estrutural irremediável de um lado e o limite fisiológico do corpo humano do outro. Fica a reflexão para quem trabalha e pesquisa na área. Tem muito mais material para desbravar. Sem dúvida. Até a próxima!